E os 4 seres viventes diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos também diziam: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículos 8 e 11. Bem, esse texto aqui fala de uma adoração que existe nos céus, uma adoração ininterrupta. Então, fala da visão que o apóstolo João teve do trono da majestade divina e que lá existem seres espirituais que servem a Deus em adoração, dia e noite. E lá ele começa a ver 4 seres viventes. Né? Nesses 4 seres viventes, eles que são, né, os guardiões do Evangelho eterno, que eles prestam também o serviço a Deus de uma observação ininterrupta sobre toda a terra, e eles louvavam a Deus, esses 4 seres viventes. Interessante também que o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, lá ele vê serafins, que são guardiões do trono de Deus. E eles têm 6 asas e estão ali servindo a Deus diariamente. E ao redor desse trono nós vemos mais 24 tronos, em que tem 24 príncipes que servem a Deus, que governam com Deus sobre toda a obra da criação. E eles adoram a Deus, eles louvam a Deus ali através das suas vidas. Então, eu quero falar um pouco sobre o louvor e a adoração. Como que Deus espera que o seu povo possa adorá-lo da maneira correta? Então, nós vemos que Deus ele traz essa revelação aos servos dele para que isso possa ensinar. Além de trazer uma revelação daquilo que realmente que acontece, Deus ele está aqui ensinando ao seu povo como ele merece ser adorado. E a adoração, ela é o ato de reconhecer que Deus é digno, que ele é merecedor, né? Que ele é o único em que nós devemos nos render. Porque aqui nós vemos nesses 24 anciãos, eles estavam assentados, né, cada um em seu trono, e depois eles tiraram as suas coroas e se prostraram diante daquele que vive eternamente, como um sinal de rendição a Deus. Então a adoração fala sobre isso. A adoração aqui nos revela que é servir a Deus fazendo a sua vontade, exclusivamente. Então a adoração envolve também o serviço. Além de se render, mas fazer a obra de Deus. Isso é a adoração. Então, através, né, desse ensino aqui, Deus ele começa a mostrar para o seu povo que tem critérios. Ele estabeleceu os seus critérios, né? Então, o louvor, ele também é uma das manifestações visíveis da adoração a Deus. Porque o louvor enaltece, ele glorifica a Deus através de música, através das expressões artísticas chamadas, né? Podemos adorar a Deus
O livro de Salmos também fala muito sobre adoração. Davi foi um rei, né, e um homem que mais adorou a Deus, mais se rendeu a Deus, através das palmas, através até mesmo de dança. Mas é algo que deve ter muito cuidado, porque a dança, ela acaba levando para um caminho muitas vezes perigoso. Então, precisa buscar de Deus esse entendimento. Por que uma pessoa na presença de Deus, ela sente esse desejo de expressar adoração através da dança? Porque Deus é santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a manifestação tem que ser em santidade. Então, aqui, né, definindo essa questão do louvor, o louvor é o ato de enaltecer, de glorificar a Deus. Exaltar a ação de alguém a Deus. E como que nós sabemos que aquele louvor, aquela expressão de adoração, ela está sendo aceita por Deus? Nós vemos em Salmo 51, 17, que as principais características do louvor que agrada a Deus é de um coração contrito e um espírito quebrantado. Esse Deus não despreza. Porque aquele que se rende a Deus, ele se mostra contrito. Ele se mostra em humildade diante de Deus. Então isso significa que um coração soberbo, Deus despreza. As obras, o serviço de um ser a Deus, mas com um coração soberbo, Deus vai desprezar. Nós vemos em Ezequiel 28, uma profecia contra o rei de Tiro, que também nesse texto revela ali como que aconteceu no céu, quando Satanás ele foi expulso do seu serviço, do serviço que ele prestava a Deus. Então fala que ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que foi achado iniquidade no coração. E essa iniquidade fez com que ele quisesse ser semelhante ao Altíssimo. Aqui o texto fala que ele ficou orgulhoso com a sua própria beleza. E ele elevou seu coração por causa dessa formosura. E ele se corrompeu por causa da sabedoria dele. E por causa do seu resplendor. Então o que Deus fez? Lançou ele por terra, o expulsou dos céus. E colocou ali diante do mundo para que todos pudessem vê-lo e ficassem em horror. Porque assim Deus faz com aqueles que se elevam, aqueles que são orgulhosos. Ele despreza os corações orgulhosos. E ainda falando sobre essa questão do serviço a Deus, que Deus espera que o seu povo possa servi-lo em santidade, em devoção e perfeição. No período da igreja primitiva, ali muitas seitas acabaram surgindo, e tem surgido até hoje. Então, nós vemos os gnósticos, eles implementando ali uma filosofia em que a pessoa poderia adorar a Deus, manter ali um espírito em santidade, pureza, em elevação. E, mas ao mesmo tempo, o corpo poderia desfrutar de todos os prazeres carnais.
as paixões desse mundo. Então, ensinou as pessoas ali a cuidarem do seu espírito e, no corpo, desprezar a Deus, seguindo seus próprios desejos, a sua própria vontade, uma dualidade impossível de se manter. É impossível de se estabelecer. E isso foi rejeitado pelos fiéis porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eles não aceitaram isso. É claro que a filosofia gnóstica, ela vai muito profunda. Inclusive, eu tenho um estudo que fala sobre o gnosticismo. Mas você vê que como que as heresias, elas vêm. E Deus não aceita o serviço de pessoas que vão ali até mesmo para o santuário oferecer a Ele um serviço pela metade. Uma santidade pela metade. Se é que podemos dizer isso. Olha o que diz o profeta Amós no capítulo 5, de 21 a 24. Deus, ele fala assim: aborreço profundamente as vossas celebrações religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Não aceitarei os vossos holocaustos e sacrifícios de gratidão. Nem sequer olharei para os vossos sacrifícios de paz. Calem os vossos hinos de louvor, pois não passam de barulho aos meus ouvidos. Não escutarei a vossa música, por muito bonita que possa ser. O que eu quero ver é justiça correndo como o poderoso caudal de um rio, como uma torrente abundante de boas obras. Então, olha como que Deus, ele começa a tratar com o seu povo. Porque lá no céu, aqueles seres viventes, eles manifestam ali adoração em profunda santidade. Olha, eles estão diante do trono de Deus. Então Deus, ele está se revelando para que todos vivam a mesma santidade. Busquem a mesma santidade. Então Deus, ele aborrece profundamente pessoas que entram no santuário do Senhor com esse espírito orgulhoso. E olha o que diz Isaías 29:13. Ele também disse: este povo aproxima-se de mim com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honra-me apenas com tradições humanas aprendidas de cor. Então é muito séria essa questão da adoração a Deus. Nós precisamos, como povo de Deus, observar a nossa conduta, porque não adianta pensar que Deus vai aceitar, né, o serviço religioso e sem demonstrar o amor e exclusividade nessa dedicação a Deus. Porque tudo que Deus deseja é que as vidas estejam totalmente rendidas a Ele. Então, através dessa palavra, sobre louvor e adoração, essa revelação da glória do trono de Deus, dessa perfeita adoração ininterrupta que acontece nos céus, que possamos tomar como referência e fazer com que a adoração seja um estilo de vida, porque a adoração aqui desses seres viventes era ininterrupta. Então, se ela é ininterrupta, significa que a minha vida precisa adorar a Deus dia e noite, constantemente, em todas as minhas ações. Tudo que eu fizer para Deus, que seja com exclusividade, que seja ali o meu serviço de entrega, o meu serviço de glorificação ao nome dele.
Amém? Amém.